Boa noite! Na verdade, somos boa noite. Aqui é o professor Franco Adriano, do bloco Afro Room Black. E eu vou entrevistar daqui a pouco esse grande artista. Ele é escritor, poeta, compositor e é meu companheiro, né? Pablo Santos. E daqui a pouco vamos bater um papo com ele. Eu vou ver se consigo conversar com ele agora. Vou ver se eu falo com o Pablo daqui a pouquinho. Aqui. E vamos que vamos. Opa! Tudo bem, Regina? Opa, grande Pablo. Opa, Pablo. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Rapaz, você tá meio torto assim, o que que foi? A câmera tá pra na horizontal, então. Pois é, isso acontece, né? Todos nós somos sujeitos a isso, né, Pablo? Sim. Eu costumo brincar, eu falei, até conversei, viu, gente? Vocês estão me ouvindo agora, né? Quem não viu uma introdução, sou o professor Franco Adriano. Eu tenho a honra de fazer parte desse grande movimento cultural que é o Bloco Afro Room Black. Sou pesquisador, sou compositor, sou poeta também, escritor, sou professor. Minha área especificamente também é questão afro-brasileira. E eu estou tendo a honra de conversar com esse cara aqui que é uma figura. Né? Eu tenho que listar, né? Você é artista, você é compositor, o que mais? Escritor, né? Escritor, o Também. que mais? Poeta. Também. E o me chama a atenção em você é o que você é novo, né? Você não é. Eu geralmente eu converso com pessoas assim, eu falo poetas, o escritor, o compositor, ainda mais assim, que traz essa questão da a afrodescendência, que são na minha faixa etária, digamos assim. Eu tenho 48 anos, né? Esse ano faz 49. Você é bem novo, né? Como é que você se descobriu como artista negro, um artista afrodescendente? Como é que foi isso? Então, a minha escrita ela se deu assim quando eu comecei a ler uma série de livros chamada Desentrose em Série. Daí eu comecei como a série ela é muito misteriosa, Uhum. comecei a escrever teorias, teorizar, comecei a argumentar, né, escrever sobre os personagens, o enredo em si, e aí surgiu esse interesse também, mas já pro lado da poesia, foi através de alguns filmes, né, do gênero do horror, engraçado, eu Uhum. comecei Não, a ter... ele é realmente interessante. Engraçado que eu não tenho poemas assim do gênero, mas eu comecei escrevendo poesia no horror. Mas naquela questão gótica, no caso, você segue, não? Nessa Isso, linha gótica. exatamente. Então eu comecei. Meu primeiro poema foi sobre o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Então era uma coisa bem. E não deixa de ser gótico, né? Não deixa de ser uma questão mais gótica, né? Além do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Já faz Sim, parte da literatura gótica, né? Americana, né? isso, exatamente. Então surgiu meio que dessa mistura da literatura infanto-juvenil estrangeira e Uhum. também dessa cultura cinematográfica, essa cultura da sétima arte, né? Que foi é, esse filme, por exemplo, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e um pouco também da literatura gótica, né? Então, Uhum. Eu, na verdade, digo eu, tá? Isso sou eu. Eu não gostei tanto daquele filme do Tim Burton, né? Apesar que ele é o mais famoso de todos, né? Além do Cavaleiro Sem Cabeça, com Johnny Depp, né? Eu assisti o filme. Ele não deixa de ser interessante, mas acho que você acaba preferindo o livro, né? O livro realmente chama mais atenção, né? E, às vezes tem a liberdade poética dos filmes. É igual você perguntar para um fã de Harry Potter, o que ele gosta mais, do livro ou do filme, né? nossa, a ideia, aí Esse é paradigma, uma né? opção. E vamos questão a questão da afrodescendência, a afrocentralidade. Esses nomes amo, nomes didáticos. Que nós, como somos artistas afro, nós
temos também um referencial dentro disso. Eu mesmo, quando comecei a compor, eu comecei a compor inspirado na música popular brasileira, na bossa nova e no pop rock nacional, que era a época dos 80 estourando. Dali eu comecei a compor também, né? Escrever letra, e dali eu fui virando músico. Você também é músico também? Sim, na verdade, estou começando assim agora. Eu já cantava desde a infância, eu sempre cantei e tal. Uhum. No ano passado, eu lancei meu projeto, um EP conceitual, sobre um livro que eu estou escrevendo, chamado Don't Sleep Ah, Your Life, que pode é repetir, por favor? Don't É o Sleep Your quê? Life, Dome? Dome? Don't Sleep Your Life, Ah, e que sim, numa sim. tradução livre seria Não Para Sempre. Então, é um EP conceitual sobre uma obra que eu estou escrevendo, e foi uma coisa bem assim, ah, cartesiana mesmo. É só quando eu publicar essa minha obra que a composição, as pessoas, digamos assim, que vão se apropriar mais. Aí é bem eletrônico, ele foi todo feito por softwares, então não foi uma coisa assim, meio que totalmente 100% humana. Então é bem high-tech, assim, entendeu? Uhum. É, Eu mas já, é, eu já realmente. Quando nós conversamos de música afro-brasileira, não tem como citar, né? Gil, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, apesar que Dorival também, ele é engraçado que Dorival, ele sempre, eu tive a oportunidade de ler a biografia de Dorival Caymmi, a família dele sofreu muito preconceito, né? A família dele é de origem espanhola, Caymmi, né? Espanhola ou ítalo-italiana, acho que é italiana isso. E quando o tataravô de Caymmi casou com uma baiana soteropolitana, ele sofreu preconceito, porque ela era negra. Então, havia essa questão do racismo preconceitual cultural muito forte também na historicidade de Caymmi. E Caymmi tinha essa questão afro muito forte também. Dorival Caymmi era aquele camarada que ele trazia a questão dos cantos dos navegantes, a questão a questão afro da historicidade das músicas dele, as lendas, né, o abaeté. Então, falar de música afro-brasileira sem citar Caymmi, né, é aquela questão. Você tem Caymmi, Gil, temos também hoje Virginia Rodrigues, temos também hoje, já falar de Las Mantube, temos também artistas como Tigana Santana. Algum destes que eu citei pode ter influenciado sua obra também? olha, de música preta, de música preta eu não tenho propriedade, pra te falar a Uhum, verdade. Eu sou mais influenciado, assim, na música estrangeira, na música europeia e tal. Eu tenho mais uhum, propriedade da literatura. Que, por exemplo, você falando, isso me remeteu a das pessoas que eu mais sou influenciado é o João Paulo, né? É Emílio Cristóvão, que é mais conhecido como uhum, João do pseudônimo. Daí uhum. ele foi, né, da Academia Brasileira de Letras e escreveu um conto que, para mim, é um autor preto, né? Um conto que para mim é perfeito. É o Dentro da Noite, que é um thriller fantástico que traz aí a psicopatia e me influenciou demais. E também o próprio Machado, né? O Alienista, que foi uma das obras que eu li na, na minha adolescência. E assim, essa questão pela sanidade, por essa obsessão, assim, me deixa muito interessado, né? Assim, a primeira, digamos assim, que a primeira contato que eu tive com a obra, a arte cultural negra, né, a poesia negra, veio através de Castro Alves, né, que acho que todos nós conhecemos o Navio Negreiro de Castro Alves, né. Aquilo lá, eu tinha 10 anos, mas me chamou muita atenção, eu fiquei chocado, né, porque ele foi muito descritivo, uma tortura, falava, né, no final, eu achava terrível, né, colocava assim, e gargalha Satanás, né. Aquilo lá me chamou a atenção, porque falava da realidade.
Tanto que os navios negreiros eram chamados navios tumbeiros, né? Porque perdia-se mais que chegava no Brasil, né, os navios negreiros. E você falar de cultura negra no Brasil, você para falar de cultura no Brasil, tem que falar do negro no Brasil. Como que eu tive uma reportagem que eu acompanhei eu achei interessante, na revista Super Interessante, que ela, é uma reportagem que José Eduardo Costa, que ele fala como seria, e se o tráfico negreiro não houvesse existido? Né? Como seria a vida cultural do Brasil? Nosso carnaval seria europeu, a nossa culinária não teria quiabo, não teria dendê, não teríamos a feijoada que nem um prato, ele era um prato mais universal, que existe variações em diversos países, mas a maneira que nós conhecemos com mistura de carnes diferentes, carne suína, surgiu realmente dentro dessa proposta do negro que tinha essa criatividade muito grande. Mas, por exemplo, não teríamos o E quiabo no Brasil se não houvesse o negro, né? até a nossa, se não houvesse, né, o tráfico negreiro, né, até a nossa posição, assim, porque, por exemplo, na literatura a gente tem muito essa questão canônica, então é muito comum você ver o negro sendo representado em posições de menor poder, por exemplo, cozinheiros, serviçais. Então, por exemplo, temos aí Machado de Assis que não nos deixa mentir. Então, essa Uhum. questão social seria vista O totalmente próprio Rui diferente. Barbosa também, ele era negro, né? O Rui Barbosa ele era negro. Apesar que as pessoas às vezes têm imagem de Rui Barbosa branco, mas ele era negro. Né? O Rui Barbosa tinha essa questão muito forte. Inclusive, eu quero agradecer as pessoas que estão entrando, Lívia, a professora Margarete, todo o pessoal que está nos acompanhando aí. Tá? Eu agradeço a todos. Muita gente está entrando aqui agora. E agora, Pablo, esse Pablo, seu nome Pablo é por causa da música do Milton Nascimento, né? É o Pablo? Como é que foi? A sua mãe e seu pai eram fãs de Milton Nascimento? Como é que era? Olha, eles nunca me contaram assim a origem, mas fãs assim do Pablo Picasso, né? Uhum, O pintor. Então, eu acho que veio mais daí. Até por conta do Santos, que é uma coisa mais latina, né? Então, eu acho que uhum. veio mais do Picasso mesmo. É, aquela eu sempre digo isso, a arte brasileira é muito rica. Vamos falar, citar um grande artista negro que é conhecido no Brasil, né, que é Aleijadinho. Aleijadinho, ele é conhecido como artista negro, né, reconhecido isso. Ele utilizava pedra-sabão para fazer esculturas, né, em ouro preto. Inclusive, Aleijadinho também tinha essa questão que as pessoas desconhecem, mas ele tinha se iniciado. Isso ainda é um debate no meio acadêmico, né, que ele era um maçom. Mas várias obras dele citam a maçonaria. Então, o negro no Brasil sempre teve essa questão cultural muito forte, né? Pode falar. Pablo? Não, sim. Foi. Você tinha falado comigo. E o negro, ele sempre uma expressão, por exemplo, hoje a música contemporânea brasileira, 90% hoje ela é negra. Né? Excetuando, tem as suas exceções? Sim. Né? Mas, por exemplo, você pode considerar o samba. O samba, ele é uma música negra. Né? Até o pessoal brincou, quando o Vinícius e Baden Powell começaram com a proposta do afro-samba, né? Mas é uma redundância, porque o samba já é afro, né? Mas já foi uma proposta voltada já para as questões dos cultos de matriz africana, entre outros. E que você conhece, além desse universo, você desconhece coisa muito de fora. E alguns artistas africanos você conhece, do próprio continente africano, que você procura assim hoje? Olha, de artista africano do tipo de música que eu gosto, pelo incrível que pareça, não há. Uhum. Porque eu gosto muito de symphonic metal, né? Então, já aquele pessoal mais europeu, nórdico, então aquele pessoal branco. Então, Gente, temos invasor aqui, um negro invasor. Engraçado, o pessoal olha para mim, né? Mas há negros no metal, viu, gente? Por exemplo, tem o Derek, vocalista sim, do Sepultura, que ele é né? negro, Tem. né?
As pessoas, eu vi uma reportagem interessante, porque não há negros no metal, mas existem negros no metal, no rock and roll. Só que acontece, no Brasil, o movimento rock and roll sempre foi majoritariamente branco, caucasiano. E ele trazia essa questão muito forte. Mas havia negros no rock nacional, né? Tinha o Clemente, do, do que hoje toca no Plebe Hood, né? Mas o Clemente tem um movimento punk muito forte também, do Inocentes. Tem também o próprio o Negrete do Legião Urbana, que ele também era negro. Né? Mas já a música popular brasileira, como nós conhecemos, grande parte, né, dos artistas são negros ou são afrodescendentes, né, mulatos. Aí eu vou cair em Gilberto Gil, eu vou cair em Elza Soares, eu vou cair também a Divina Elisete Cardoso também, que ela tinha uma ascendência negra também na obra dela. Então a música brasileira ela é calcada de referenciais negros. Né? E quando nós Eu trazemos queria isso para a também nossa realidade... Hã? queria Pode citar falar. também a própria Isa, né, que ela vem aí É, representando. a Isa, hoje, essa contemporaneidade, a Isa, né? A Isa traz isso, eu vi, ela canta muito. Né? Eu conheci a obra dela, eu confesso que eu tive o prazer de conhecer a obra da Isa através da minha esposa, né? Tipo assim, Franco, eu amo essa cantora Isa, e eu confesso que eu sou meio renitente com novos artistas, né? Que eu falei, oh, será que é bom realmente? E quando eu vi ela dividindo o palco, dividindo o microfone com o Milton Nascimento, que é outro referencial da música negra brasileira, tá? Isso me chamou a atenção, né? Muito grande. Eu vi que ela tinha uma atitude, né? Porque o artista negro no Brasil, ele não se porta apenas como artista. Ele sempre vai cair o quê? Ele trazer o quê? A militância cultural mesmo. Pega a militância cultural, de trazer a mudança social. Não é simplesmente ser o artista por ser o artista do deslumbramento. Ele tem uma mensagem política muito forte. Se não for na letra, é na atitude. Se não for na atitude, é comportamental. É o caso, por exemplo, de Elza Soares, que ela quebrou paradigmas na época, né, como mulher, porque mulher tinha uma figura preconceituosa, inclusive mulheres, parabéns, né, Semana Internacional da Mulher, né, parabéns para vocês. Eu fiz um texto sobre a mulher, inclusive, né, utilizando, inclusive, viu, gente, eu reconheço, eu pesquisei isso dentro do livro chamado Mulheres Negras no Brasil, achei interessantíssimo, indico para todos. E a mulher negra no Brasil tem isso muito forte. Eu vi uma pessoa falando sobre as figuras negras femininas, não digo só negras, no geral, a mulher, a figura feminina, ela sempre tem que ir além, estudar mais, ela tem que se portar mais, ela divide o papel dela, né? Família, tudo, 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 tudo. Ela trabalha 1000 vezes mais. Eu sou fã das mulheres, né, em relação a isso. Em relação a tudo, não é só isso, a tudo. A mulher ela é muito melhor que o homem, porque ela é mais inteligente. A mulher ela é mais capaz. A mulher ela deveria ganhar mais que o homem, porque a mulher ela trabalha na rua, ainda chega, querendo ou não, ela quer fazer o papel em casa. Eu acho incrível isso. E as cantoras, então, nem se fala. Porque as cantoras geralmente o cantor chega, ele sai para fazer a turnê dele e volta com a esposa esperando. E quando é o contrário do papel da cantora e o marido ficar em casa, geralmente o casamento fica. O homem geralmente tem formação muito machista, não aceita a artista. É uma realidade. É uma realidade. Infelizmente, há essa existência do papel do homem, da mulher, do homem aceitar que a mulher tem um papel preponderante na sociedade. Inclusive como poetisa, como cantora, como formadora. Né? E me fala uma coisa, a sua família, o que ela acha do seu papel, assim, como você, como artista negro, como artista preto, o que ela acha? Assim, quando eu comecei, né, a escrever, quando eu comecei a demonstrar um pouco da minha arte, um pouco do que eu sinto, né, que Uhum. acho ma- nada mais é do que você colocar para fora tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você
aquele jeito que você representa. Enfim, eles não, naquele momento, eles ainda não me viam assim como uma, digamos que uma pessoa que poderia estar, não que eles não me apoiassem, entendeu? Mas eles ainda não tinham, no começo eles não me viam com aquela pessoa que poderia compartilhar, digamos que uma representatividade, carregar uma representatividade para Uhum. um determinado público, digamos Mas assim. já havia artista na sua família ou você foi o primeiro? Assim, eu sou o primeiro que tem esse papel artístico, cultural. Olha, assim, na minha família sempre teve músicos, assim. Meu pai canta, minha Uhum. mãe canta, meu pai toca também. Eles cantavam em coral, então eu já tenho digamos que uma educação, assim, mais artística. Então, eu sempre... mas, assim, na minha família, no contexto geral, eu acho que apenas eu, assim, segui nesse caminho de música, nesse caminho de literatura. Aí, o meu pessoal... Aí houve o estranhamento, no caso. Você assistiu que talvez teve estranhamento? Não, assim, Teve estranhamento. Hã? o estranhamento, assim, no início eles não tinham aquele... não colocavam muita fé, vamos dizer assim. Porque Mas eu depois... mesmo, quando eu lembro que meu pai é artista plástico, meu pai, né, aposentou como funcionário público, né, servidor público, mas sempre foi artista plástico, ele pintava, né. Minha mãe, ela é poetisa, né. Então, quando eu falei na época, né, isso uns anos atrás, falei, que eu quero viver de música, né, já houve aquela resistência, porque querendo ou não ser músico é algo maravilhoso, só que é inconstante às vezes, né. Eu vivi de música uma época, um período da minha vida, né, antes de, né, casar, tudo. Quando o cara nasceu o primeiro filho, eu falei, opa, agora eu tenho que replanejar, fazer um replanejamento da minha vida, né, porque a vida do artista no Brasil é muito complicada. Você viver exclusivamente para aquilo, né? Eu aconselho meus filhos, né? Eu tenho dois filhos. Um está tocando piano e o outro tá tocando baixo. E eu falo para eles assim, olha, tenha sempre na vida de vocês um plano B. Né? A gente tem um plano B, né? No caso, eu fiz faculdade. Olha, o César aqui está pedindo para você recitar um poema As Nossas Pretas aqui. Você tem alguma coisa aí no calibre aí, dando um tiro aí pra gente? Aqui é Tenho tudo aqui ao na... vivo. Vou dar uma lida para vocês. Gente, você tinha que o poeta tem tudo aí, né? Vamos ver. O nome do poema chama-se Reflexos. Ele está presente na edição do meu livro Aquilo que os Candangos Regurgitam, da editora Aquila, que tem a versão independente, tem a versão dela. E eu decidi colocar esse poema nessa nova edição, né, que representa a nossa cor, representa também não só as mulheres, como todos nós, sujeitos pretos. Então, corre a cor do exterior afora, que não limita a arte fértil, classifica-se major agora, faceta e carne mercantil, utilizada até os mil cortes, despejando vendetta criativa em prol do eu engenho, ao som da escrita feitor, e através do reflexo lúgubre dou asas à agnósia diária, onde esquecimentos recorde quebram-me em razão ciclos de egotismo, a equalidade, da diversidade e autoritarismo. Daí nesse poema aqui, Reflexo, eu falo dessa questão que você até comentou, que nós negros a gente tem que, ah, além da gente dar o nosso melhor, a gente tem que deixar uma referência, a gente tem que deixar um tipo de trabalho maior, né, para a gente ter um pouco de visibilidade, digamos assim. Então, nesse poema eu falo um pouco do nosso potencial de fazer o melhor, né, como sujeito, como artista, como pessoa, um pouco É porque é aquela questão, o da seu nossa ser preto, história, ser pardo, simplesmente, não nos cabe, né? como escravos.
O artista, ele não pinta um quadro para deixar debaixo da cama. O artista, ele está ali, né? Eu tenho a grata honra de ser amigo de grandes músicos, né? Você está aqui, pessoas estão aqui no grupo, né? Tem o César. César é um grande percussionista, né? Tem Luana, que é uma grande cantora. Tem Wagner Bezerra, que é compositor, que é percussionista. Então, eu tenho grandes amigos que são músicos, né? A galera assim da música brasiliense, música baiana. Então, isso me chama atenção porque são pessoas engajadas. O músico preto, o músico pardo, ele tem um engajamento maior. Seja social, seja um engajamento político, de costumes, seja um engajamento de postura, comportamento. Ele tem que chegar, não vou fazer a obra simplesmente. Ele tem que ter um posicionamento. Eu vou ler um poema aqui também que conta em relação a mulheres também, que eu comparo ao continente africano como uma grande mãe. Eu fiz ele em Yorubá e em língua Ah, que massa. portuguesa. Né? Eu vou ler ele só em português, tá? Porque meu Yorubá ainda né? Ele fala, começa ia se aô, iria mi, né? Mas eu não vou ler em Yorubá, desculpa, pessoal. Tá? Eu vou poupar vocês do meu Yorubá. Vou ler em português mesmo. Verso a minha lágrima, derrama a minha palavra, a minha vida e a minha melanina. Eu grito no silêncio com os meus ancestrais, a imagem e o tempo, a guerra e a paz. Abra a boca, abra minha boca, arrebenta as minhas correntes. Pinto tuas cores em minhas roupas, em teu jeito e tua mente. África, mãe, quero sugar-te. Sua cultura, seus anseios e trejeitos. És minha mãe, envenenar-me em tua pele escura. Passar meus dedos em teus cabelos. Empunha minha espada, empunha o meu machado. África, mãe, tu és sagrada. Em meu futuro, em meu passado, meu presente. A minha força, meu atabaque, meu batuque, meu cantar é teu, África, mãe, mulher. A África, para mim, é uma mulher. Bem, parabéns. Né? A cultura negra tem isso lindo, né? Que ela é bem matriarcal. Ela, a cultura negra africana, ela valoriza a mulher. Né? É duas coisas que nós desvalorizamos na nossa cultura ocidental, que é a mulher negra e também o ancião. Os anciões, eles têm um papel preponderante na sociedade das culturas africanas, do continente africano. Banto, Nagô, Queto. Então, o papel matriarcal, do matriarcado e do ancião, ele é muito forte. Por isso que eu fico feliz de um rapaz, né, tão novo como você está começando a ter essa consciência forte do seu papel como homem, como preto, como pardo. E você já. Eu posso perguntar ao pessoal, em questão de preconceito, você sofreu com preconceito? Por sua Com, opção, por tudo? com Pode certeza. falar um pouco para a gente? Posso comentar. Por exemplo, vou entrar no mérito assim, das palestras e concursos literários a qual eu participei. Então sempre era dado um tempo, um tempo maior de fala. E tipo assim, minha duração não é exatamente igual das dos autores, outros artistas que são brancos. Uhum. Então eu sofri, a partir disso, sofri a pessoa falar para mim, porque esse seu prêmio tá obsoleto, que na minha época não era qualquer pessoa que ganhava. Então, isso exatamente vindo de pessoas brancas. Então, isso foi um dos exemplos assim que aconteceram comigo. E também, além dessa questão como você falou, eu sou um pouco novo, essa questão também, tirando essa época racial, o pessoal ficava assim meio com o pé atrás. Gente, essa pessoa Não, isso aí com essa certeza.
dessa idade fazendo poesia, fazendo literatura, como assim? Então, e isso é até um próprio reflexo assim da nossa sociedade que, voltando um pouco mais, não dão credibilidade assim para as crianças. E às vezes uma criança tão lúcida, tão sensata quanto um adulto, né? Mas sempre ocorre isso, esse preconceito também com a idade do, das pessoas, dos sujeitos. Eu tenho um conceito, né, gente? Eu sou piagetiano e também vygotskyano. O Franco é doido, né? Mas eu também sou mais Vygotsky que Piaget como educador. Mas o que é o professor? O que é o educador? Ele traz apenas o repasse do conhecimento. Ele não é. Ele Não, não tem que se apoderar do conhecimento, né? Ele é repasse. Eu sou um repassador do conhecimento apenas, né? E porque nesse meu papel de interação com o aluno, eu tenho que trazer o quê? Eu também aprendo. Eu tenho que aprender também. Se eu faço isso e eu não chego, eu falo assim, não, eu não sou professor, eu estou impondo o conhecimento. E isso nós temos que trabalhar como educadores, como professores, como, como pessoas que trabalham a diversidade do negro. Nós temos que trabalhar isso constantemente. Me diga uma coisa, referente à sua música, você compõe música também hoje, né? Que estilo você compõe, assim, usa temática negra também, como é? eu lido assim, muito em questões de relacionamentos. Por exemplo, vamos citar um pouquinho nesse último CD, o EP, né, que eu acabei de lançar. Como eu disse, ele fala um pouquinho dessa minha literatura, só que ele também fala um pouquinho da questão de você se apaixonar por alguém, você se sentir preso a ela, de você não conseguir sair daquele amor platônico ou então daquele relacionamento tóxico. Então, as minhas letras é, sempre se encaixam assim em relacionamento, sempre se encaixam em ser no empoderamento assim do próprio sujeito, assim, sabe? Eu sempre pego nessa questão. E, inclusive, eu Uhum. tenho uma canção minha, uma composição, que ela vai ser lançada. Em janeiro, eu estava pretendendo lançar ela em janeiro. Ela se chama Gore, que é um termo de língua estrangeira, só que é um termo de língua estrangeira que é O homem não é para fraco não, né, gente? nos trazer nojo, nos trazer força. Só que no contexto dessa minha composição, é em aquele tipo de pessoa tóxica, aquele tipo de pessoa que é militante seletiva, que eu trato muito disso nessa música aqui. A militância seletiva, é uma coisa que me estressa, né? A pessoa é, se posiciona sobre coisas que ela acham extremamente importantes, e aí as outras, tipo, ela não faz a mínima questão. Então eu falo dessa questão de militância seletiva, desse sujeito tóxico, dessa, dessa questão é, patológica também do amor de pessoas meio que psicopatas assim. Então, é mais ou menos um pouco Entendeu? então, que Eu ia pedir você tocar pra gente um pouquinho, mas acho que você não se preparou, né? Tá preparado para tocar? Como é que é? não Né? estou assim preparado para cantar. Posso cantar assim, um trechinho assim Por da favor, nos dê essa música, que é para honra. vocês entenderem. É, desliga a militância que tu seleciona, boi dormir. Esse é um pequeno trecho dessa música Go, que vai ser lançada, então
fala sobre isso. Meu papel é Enfim, deixar você sem graça, viu, rapaz? tô vendo? Tá. Mas eu creio que vai ser a primeira de muitas entrevistas que você vai ter ainda, viu? Prepare-se, tá? Prepare-se. Tá? Você vai ter muitas entrevistas com certeza, tá? E hoje, como é que você vê o panorama artístico brasileiro hoje? É uma pergunta assim que me fazem também, como eu vejo, e eu quero saber de uma pessoa. Porque eu tenho uma percepção de uma pessoa da minha idade, lógico. Agora eu quero perguntar pro Pablo Santos, o artista, o, o incentivador cultural, o agitador. O que que você vê? Como é que você vê hoje a arte no geral, a arte brasileira hoje no geral? Olha, a arte, eu vou usar aqui uma referência, é uma citação muito usada assim no rock. Por exemplo, o rock não morreu. A arte ela não morreu. Ela existe, claro, né? A gente vive arte. Mas eu digo assim, ah, é um pouco complicado. Assim, vou usar o meu contexto, independente assim, de questão financeira, independente de questão ah, de qualidade superior, eu sempre vou estar fazendo meu trabalho e tal, mas a gente meio que desestimula, entendeu? Porque essa questão do artista hoje, de tudo na verdade, mas do artista em si, é muito, como eu, demanda muito dinheiro para você, Sempre é. vamos ser, vamos ser claros, né? Para a gente tentar repassar esse Uhum. conhecimento, essa literatura, tentar repassar essa arte. E, infelizmente, ah, esse poder, né, monetário está aí em, em grupos, né, de elite e tal. Então, para a gente tentar ah, fazer um pouco, a gente tem que se esforçar para conseguir, entendeu? Mas eu vejo que, apesar disso, a gente ainda tem muitas oportunidades, entendeu? Mas, claro, sempre é Hoje nós temos o acesso, né? Posso interromper você, temos um acesso maior à tecnologia, né? Hoje, a sim, mídias. é exatamente isso. A- hoje com acesso à informação, a gente adianta muita coisa. O ruim são justamente aquelas pessoas que não têm esse acesso, que não podem, por exemplo, para tentar um edital público, não se atentam a uma oportunidade de uma, sei lá, por exemplo, um sorteio de uma gravação de um álbum de estúdio, alguma coisa assim. Mas é um pouco complicado. Porque eu vejo isso também, eu vivencio isso, porque as pessoas pensam, só gravar. Mas tem tudo o quê? Todo o processo. Tem a produção, tem o arranjo, tem a produção executiva, tem a produção musical. Então a pessoa pensa que é só chegar e gravar. Não, mas é todo o processo. Né? Por exemplo, somos escritores também, mas temos que procurar o quê? Tem que procurar uma parceria, tem que procurar, às vezes, também um selo, que às vezes o selo não está interessado na sua proposta literária que você quer para aquele momento. São eles momentos, porque querendo ou não, tanto o selo de um selo de livro, né, uma editora, como uma gravadora, eles querem o quê? Um retorno comercial. Né? Ninguém vai abrir uma gravadora ou uma editora para ganhar dinheiro, a verdade seja dita. Mas há seus casos de Exatamente. propostas interessantes, né? Temos a Biscoito Fino, que era um selo, que é um selo, não sei se, acho que existe ainda, que é de proposta de trabalhar com músicas brasileiras de qualidade. Isso é quadro, era Bethânia, era, era Francis Raime, Olivia Raime, os cariocas. É um público mais seleto, é um nicho, é. Mas eles tinham uma proposta de fazer algo voltado para música de qualidade. Tinha o selo Velas também do Milton Nascimento,
do Ivan Lins também, que trabalhava com música de qualidade também, né, muito interessante. Tem selos em Salvador que trabalham exclusivamente com música afro. Então são selos de nicho, assim como tem selos no Brasil que só trabalham com rap, que é também uma expressão urbana legítima do negro também, né, brasileiro. Nós trabalhamos hoje. O que você observar, o rap brasileiro, o César colocou por isso, nas políticas públicas da cultura precisam estar ainda mais fortalecidas e, digo mais, alinhadas. Tem que estar alinhada. Você vê, o rap hoje, o rap, infelizmente, ou felizmente, né, ele é uma música de nicho ainda. Né? Não chegou ao grande mainstream, não chegamos ainda a passar no Faustão. Nunca Racionais MC foi no Faustão e espero que nunca vá. Né? Porque, gente, nós temos que saber que a nossa cultura ela é plural. É uma cultura plural. É uma cultura que vai alcançar, tem várias matizes brasileiras. Né? E quando eu converso com um camarada que tem uma consciência social como você tem hoje, jovem, que já passou pelo que você passou, que às vezes tem muito artista e tem já uma bagagem que talvez não tenha passado o que você já passou. Né? E me diga uma coisa, Pablo, influências. Você falou assim, tem algumas influências. Brasil, tem alguma influência? Tem. Na musicalidade, eu sou muito influenciado pela banda Carne Doce, é uma banda goiana, e eles valorizam muito esse cultural. Por exemplo, o último álbum deles chama-se O Interior, onde a capa é representada por um pequi. Olha que interessante. E aí eles falam muito, mais, mais antropofágico que isso, impossível, né? exatamente, de Goiânia não falar de pequi é um pouco complicado. Mas aí eles valorizam muito esse regionalismo, essa questão do sertanejo, do sujeito sertanejo, e eu sou muito influenciado por eles. Também algumas bandas alternativas como Letrux, né, que é uma artista, a Letícia Novaes, que é uma artista, atriz carioca. Então, um pouco na musicalidade sobre esses dois, ah, as duas bandas que eu escuto um pouco. Uhum. Também, já na literatura, é engraçado que na poesia eu nunca tive uma influência, assim. Eu fui começar Engraçado, né? Na poesia eu nunca tive uma influência quando eu comecei. Agora já é outra coisa, mas quando eu comecei eu nunca tive uma influência na poesia, na literatura. Eu sempre me inspirei no autor Daniel Handler, no Dan Brown, no Stephen King, Dan Brown, eu que são gosto muito da obra autores dele. Tenho livros também, eu tenho livros deles, né, Dan Brown. Inclusive, eu tenho antes, o Dan Brown, eu tenho. Pode falar? antes dos Demônios, a melhor obra que eu li dele, assim, de uma cultura, de uma narrativa assim muito boa. Eu gosto de narrativas rushes, que são aquelas bem corridas, que acontecem várias coisas e tem vários muito suspense assim. E de clássicos, você tem algo que lhe chama atenção? Os clássicos? De clássicos, Tipo ah, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, né, o seu referencial. Inclusive, é um escritor, por exemplo, até mesmo como referencial para uma área que você gosta, que é a área gótica, né? Edgar Allan Poe. Ele escreveu O Corvo, né? Crimes da Rua Morgue, dentre outros. E também o próprio Sherlock Holmes também, né? Que você deve gostar, né? Que é da literatura clássica. Brasil, você já leu Jorge Amado, mas Raquel de Queiroz? da questão literária eu sempre fui mais olha A conexão na está um pouquinho lenta, para repetir, por favor. travou. Lá na minha educação eu tive eu li um pouco de Jorge Amado. Eu tive
fiz um trabalho sobre Capitão de Areia, li um pouco. Tem uma obra assim que marcou muito, né? Que ela fala dessa questão da marginalização dos corpos pretos, dessa Uhum. desigualdade social, né? Então foi um Porque livro que me falar de deixou. Amado e não falar de povos pretos, não falar de cultura afro-baiana, né, é impossível, né? E é um livro difícil, é um livro muito complicado de ler pelo sofrimento, né, dos Capitães de Areia. Para quem não sabe, Capitães de Areia são os meninos marginalizados, né, os menores abandonados da cidade de Salvador. E é um livro complicado. Fizeram até um filme, eu não tive oportunidade de ver o filme, mas o livro ele é muito triste, né? Você vencia aquilo lá, né? Mas também o livro mais triste que eu li de Jorge Amado foi, que eu achei, gente, a minha percepção, tá? Foi Teresa Batista Cansada de Guerra. Ali foi um livro assim que eu peguei, cara, querido. Mas eu já li, também tem aqueles que eu releio várias vezes, que é Jubiabá, Pastores da Noite, Tendo dos Milagres, né? Eu tenho coleções de Jorge Amado aqui até hoje. Porque você fala, você é um jovem que hoje pode tornar uma exceção, sim, porque você conhece a obra de Amado. O Cezinha até colocou assim, plural, e precisamos valorizar principalmente as nossas reapropriação. Não podemos deixar tomarem de assalto. Né? O que você acha disso? Há essa apropriação cultural ainda hoje, no nosso contexto, nossa herança? Eu não vou muito de encontro assim nesse nesse termo, digamos assim, de apropriação. Porque eu acho que eu parto do princípio que tudo a gente pega um pouco, né? Tudo Uhum. a gente pisa um pouco. E, assim, eu não compartilho muito digamos, desse pensamento, assim. Essa questão da apropriação cultural, assim, é a questão que existe até hoje, é perigosa. Por exemplo, eu vou usar alguns exemplos. Dois exemplos bem claros, né, que são mais contemporâneos a nós, inclusive no rock and roll. A música, o rock and roll, começou com o rockabilly nos anos 50 e 40, né? E começou com Little Richard, começou com Chuck Berry, começou com os cantores negros, né? Que mesclaram versões do blues, fizeram versão. Só que o rock só estourou com dois artistas brancos, que foi Bill Haley e Elvis Presley, porque eram artistas brancos. Né? Que estão querendo ou não, pegou uma certa associação cultural, sim, porque apenas artistas brancos pegaram assim, opa, as gravadoras viram o potencial daquela música, mas para essa chegar a uma grande população, tinha que ter uma personificação do branco. Não estou desmerecendo aqui a obra de Elvis Presley, que é importantíssima para a música, da música contemporânea internacional, assim como Bill Haley, mas eu vejo que veio essa apropriação por conta disso. Um outro exemplo claro, né? É o rap. O rap internacional teve nomes como Ja Rule, é, tem Notorious B.I.G., dentre outros. Mas ele se tornou mainstream quando lançaram o Eminem, que é um artista branco do rap. Então, você começa a repensar isso. Até onde será que vamos vivenciar isso? Porque você não conhece muitos cantores sertanejos negros. Né? Se pensar assim, há cantores sertanejos negros hoje? Não Então, conheço, quando você pega. Não tem. não tem. Gente, é lógico que não é minha vibe, respeito quem gosta, lógico. Mas você vê, hoje existe cantores. Você vê, às vezes, um ou outro negro. Eu tive a oportunidade de assistir, ver a história de Rio Negro e Solimões, né, que é aquela dupla que um é bem grande, o outro, né, já é uma pessoa especial, é bem magrinho, baixinho. E eles sofreram muito preconceitos. O preconceito, porque tinha uma pessoa especial na dupla. Né? Tanto que até eu nunca sei quem é o Rio Negro que é o Solimões, vou falar que é o Solimões, né, o pequenininho. Falou assim, olha, eu vou deixar a dupla para você poder seguir sua carreira, que eu estou prejudicando, porque nenhuma gravadora nos quer quando me conhece. Mas o parceiro dele falou assim, não.
Você é meu, não é só meu parceiro, você é meu amigo, você é meu compadre, e vamos seguir com a história da dupla. Eu achei muito bonito isso. Porque era uma dupla que tem uma pessoa especial e eles foram longe. O Cezinho colocou o branqueamento da capoeira, por exemplo. Muitos outros segmentos tiveram as tomadas de assaltos. É algo a se pensar também. Eu sempre falo assim, creio, lógico, que tem uma linha sua que eu concordo que o compartilhamento cultural é importante, mas não do assalto cultural, que é uma coisa que, né, é aquela que eu vi isso, eu lembro, eu li biografias de grandes figuras negras, eu li do Mussum, por exemplo. O Mussum, ele terminou o personagem dele, morreu falando errado, né? Cacildes, Carambes, né? É um personagem que ele nasceu e morreu falando errado. Né? Logicamente tinha a Marcou, né? Tem questão. Hã? a cerveja. Cerveja, né? Era aquela questão do negro, o negro malandro, cachaceiro, né? Logicamente tinha uma questão. Gente, eu sou fã dos Trapalhões até hoje, né? Um estereótipo, um estereótipozinho complicado, né? Muito complicado. E a gente fica assim, cara, será que é isso que é o negro, né? A pessoa repensava isso. Né? E tinha aquela questão, hoje as pessoas, graças a Deus, a sociedade, ela, entre aspas, ainda tem muita luta pela frente, mas nós temos essa questão de luta mesmo, luta ainda da questão, por exemplo, tem coisas que hoje que o Morro dos Trapalhões não caberia hoje, né? Negão, Urubu, Grande Pássaro, hoje não cabe mais, não cabe isso. Nós éramos renitentes a questões graves de racismo e preconceito. Né? Hoje não cabe A mais isso. nossa própria cultura, a língua, né? Foi cheia de reproduções, assim, racistas. Hoje em dia, até de vez em quando, assim, eu me pego assim, gente, não era por ter falado esse termo aqui. Porque a gente é tão acostumado a reproduzir na nossa oralidade que acaba que a gente mesmo vai se policiando também. Uhum. E assim, quanto a isso, uma, um marco, assim, digamos assim, na literatura, talvez eu possa chamar assim, a, a autora aí, Djamila Ribeiro, que está mudando, assim, ela veio revolucionando aí com a literatura dela, o manual antirracista, e através dessa obra o pessoal está mais mas se interessando por essas reproduções errôneas, assim. Gente, o pessoal está perguntando aqui, muitos colocando questões aqui, eu vou utilizar algumas agora aqui. O César, né, o nosso percussionista, né, grande músico, inclusive, o César amanhã vai ter uma entrevista ótima, tá? Vou passar depois aqui quem vai estar entrevistando, né? O César colocou uma coisa interessante aqui, a sexualização do homem e da mulher preta. O que você acha? Há uma sexualização do homem e da mulher preta? Se há uma sexualização, ah, Por exemplo, a imagem, por exemplo, você pega uma mulher negra hoje, preta, aquela questão, né, a mulata clássica, erotizada, né, que dança samba, né, rebola as ancas para frente dos turistas, né? Você acha que ainda há essa sexualização do homem e da mulher preta? Os bailes funks, né, por exemplo. Será? eu acho que o contexto mudou. Porque, por exemplo, a gente tinha muito, como você vê, a gente tinha essa imagem ah, da mulher brasileira, mulher preta, sexualizada através do Globeleza, por exemplo. Eu acho, eu acho que o contexto mudou em qual sentido? Eu acho que a questão do empoderamento feminino, com o empoderamento, a partir desse reconhecimento, a mulher está mais ainda rola, sim, ainda rola essa perspectiva meio errônea, mas eu acho que através dessa apropriação, dessa defesa da mulher, né, da mulher, do homem preto, a gente está mais vendo como uma questão de poder expressar digamos, a nossa arte através do nosso corpo sem essa sexualização. E as pessoas estão começando a entender um pouco disso, mas ainda tem
ainda rola assim. Por exemplo, a Anitta, pessoal, É, trabalha muito físico, né, da figura, né? Essa questão, só fala mesmo, eu ah, a vi Anitta, uma, o que ela tem? Ela só é, sabe. Aí, tipo assim, eu não vou nem entrar no mérito de eu gosto vejo musical, né? diferente. Eu vejo que ela trouxe toda uma. Ela conseguiu coisas que muitos artistas, assim, brasileiros não conseguiram, que foi mesclar essa indústria musical estrangeira, que foi popularizar o funk, né? Uhum. Essa música Ela, que vem. convenhamos, ela é uma grande empresária. Ela tem um tino comercial para coisa, né? Ela é. Mas poderia ter um engajamento maior? Poder. Poderia. É isso que a gente pensa. Eu penso muito sobre isso, né? Porque o pessoal, a gente conversa, eu conversei com, tinha uns alunos, né? Eu tava aula de artes e, e fizemos um trabalho sobre o funk, né? A questão cultural do funk, né? Que existe realmente. O funk hoje é uma expressão das periferias, principalmente paulistas e cariocas. Só que isso maior âmbito carioca do que São Paulo, lógico. Sim, Mas o funk ainda é uma expressão. E há o funk com letras inteligentes. Só que o que chega na mídia é o proibidão e o sexual. Né? Merece a figura da mulher. Mas ainda aquele funk que tem uma letra interessante, que tem um chamado. Gente, eu não sou, não é minha vibe funk, lógico. Mas temos que reconhecer que é uma questão cultural forte. Mas ela sempre que chega na mídia, ela é calcada de muito preconceito. Porque é um preconceito construído por uma mídia que às vezes ela é tendenciosa, né? Então isso que o César colocou é de razão, né? Trabalhar porque o negro hoje ele ainda é visto com muito exotismo. sim. Tudo que o negro tem que ser exótico, né? Nós somos nossa arte é exótica ainda, né? É isso que estressa também, esses estereótipos, assim, é, sexuais, digamos assim. Ainda há muito, assim, na sociedade. Que, por exemplo, o homem preto tinha desculpa aqui falar, o órgão Pode falar. reprodutor maior, essas coisas assim são bem complicadas e ainda existe muito. Então, isso é uma das coisas, né, que ainda vem dessa sexualização do preto, do sujeito. Uhum. E me fala uma coisa. Hoje, para você, quem é o Pablo Santos hoje? Ah, olha, uma pessoa determinada, uma pessoa que aquilo que ela quer, ela trabalha mesmo para conseguir efetivar. E uma pessoa que quer compartilhar um pouco de uma arte assim, ah, uma arte mais, como eu posso dizer, sincera, que eu acho que acontece muito isso, a questão da plastificação, eu vou usar esse termo aqui. Eu sou muito sincero assim, nas minhas composições, como eu citei um pouco o trecho gore na minha literatura, então eu sou muito assim, conotativo, eu sou muito, eu estou sempre ali conotando algumas questões sociais, inclusive um conto que eu estou desenvolvendo tem muito disso, assim. Então, o Pablo, hoje em dia, essa pessoa sincera, conotativa e, e determinada. Digamos que seria isso. Tá, e o Pablo daqui a 5 anos, você quer estar onde? O Pablo vai estar onde daqui a 5 anos, por exemplo? Quer chegar onde? Vai estar na Pablo, daqui a Europa? 5 anos, não está muito diferente assim desse pensamento. Seria um Pablo
as suas outras obras publicadas, né, que a gente fica naquela escrita que não acaba mais. Já tem bem umas 3 aqui que eu estou tentando terminar. E é justamente esse prazer por ter a sua história, o seu contexto de cultura compartilhado. Então é isso, daqui a uns anos eu pretendo ter essas outras obras, outra parte da minha arte também, que é essa música que eu vou explorar mais daqui a um tempo. E é isso, trabalhar mesmo com a arte daqui. E a questão acadêmica, você é fomentador de alguma coisa a nível da faculdade, universidade? Pode falar um pouquinho pra gente? Atualmente eu faço, eu sou pós-graduando em psicopedagogia, eu sou letrólogo já, professor de Uma língua portuguesa. colega, né? Colega. E além disso, eu gosto muito de estudar idiomas. Inclusive, eu acabei de concluir o curso específico de francês e estou no, no curso avançado de francês e pretendo já fazer outro idioma. E é isso. Atualmente eu estou na pós-graduando em psicopedagogia, já estou também pensando no meu mestrado em literatura, mas um pouco mais à frente, que eu quero explorar um pouco mais a arte, e dedica mais tempo e tal. E eu quero, no momento, me descobrir mais na arte, mais ou menos isso. Considerações finais, né? Nós podemos ir até 4 horas de entrevista, viu, gente? Mas para não tornar algo tão cansativo, né? Às vezes, né? Vamos até nosso limite de 1 hora mesmo. Considerações finais, Pablo. Minhas considerações finais, falar para aquela pessoa que tenha aquele projeto, aquela narrativa, aquela prosa, aquela música, seja fora do campo da arte também, aquele seu comércio, aquela sua, como eu posso dizer, aquele seu projeto para ser colocado para fora, coloque para fora, crie coragem, seja determinado, faça o seu planejamento, e é isso. Eu acho que esse é meu minhas palavras finais uma palavra de motivação, uma palavra de fato que você quer, que você consiga, trabalhe, e é isso. Rola uma poesia pra gente terminar aqui? É possível? Rola uma poesia. Eu vou ler para vocês Brasília de 3 pessoas, que é um poema bem curto, só que eu me identifico assim demais. Brasília de É um 3 pessoas. haikai? É um haikai? Eu vou ler aqui. É bem conotativo, inclusive. Brasiliense apresenta-se, brasiliense encontra um brasiliense finge que não sei, e brasiliense finge. Poema. Essa nossa relação andando. Tá. Se meus cachorros ao fundo, tá? São meus 3 pretos. Tem 3 pretinhos aqui, tá? Pablo Santos, artista, fomentador cultural, pensador, garoto, tá? E um homem que vai longe ainda. Pablo, muito obrigado, tá? Agradeço muito a sua presença. Obrigado Continue essa também. pessoa rica que você é, tá? Opa. Eu, em nome do Bloco Afro Room Black, estamos à sua disposição. Tá? Eu agradeço muito. E o professor Franco Adriano também. E tenhamos mais conversas como essa, né, Pablo? Né? Eu Sim, com agradeço. certeza. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Fomos. Boa Obrigado. noite.